Olá pessoal, aqui é o Christian Vincent da Izio e hoje eu vou trazer um tema que é bem interessante e eu fui provocado ontem, né? É, que tem a ver com você tem um plano, né? Qual é o seu plano? E todas as suas iniciativas estão relacionadas com o seu plano? Eu tive a oportunidade de estar na China no ano passado, né? Pouco antes da pandemia, 2019, tá? E uma das coisas que eu vi lá, que eu aprendi, eu passei a gostar da China apesar do modelo político que tem lá, né? Que particularmente não sou muito a favor, né? Mas eu gostei muito da China por uma questão: as pessoas trabalham, as pessoas são dedicadas ao trabalho. Existem muitas iniciativas empresariais super bacana. E um ponto que ficou muito claro para mim foi a questão do segue o plano. Exatamente isso. Segue o plano. E o chinês é muito pragmático. Qual é o plano que eu vou seguir? Qual é o plano que eu vou seguir? Eu vi um depoimento num vídeo recente falando de um brasileiro trabalhando com um chinês e o brasileiro quis improvisar e o chinês não quis improvisar porque senão poderia comprometer o plano, tá? E é exatamente isso que eu vim trazer hoje. Ontem eu estava conversando com uma diretora de marketing comercial de um grande varejo, tá? Aqui no Brasil. E eu conversando com ela para falar sobre os planos, né, de 2021, né? A gente está aqui hoje no início de 2020. E eu perguntei para ela: "E aí, qual é o seu maior desafio nesse ano?" E ela falou: "Preciso aumentar a venda." E aí, na verdade, eu tive quase um. Eu falei: "Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?" E aí ela falou: "Não, eu preciso aumentar a venda." É quase que um cenário de desespero, né? E eu falei: "Bom, tá bom, ok. E qual é o plano? Qual é o seu plano para a gente poder percorrer esse aumento de venda dentro do plano onde você quer chegar?" E ela falou: "Não, você não entendeu. Eu preciso aumentar a venda. Eu não quero ficar falando de plano. Eu preciso aumentar a venda." E aí, pessoal, exatamente esse é o ponto que eu trago hoje, né? Porque o que eu vejo nas empresas? Eu vejo nas empresas, às vezes, iniciativas diversas, iniciativas que teoricamente fazem com que você perca o foco, porque tem muita gente gastando energia, você tem recursos limitados. Quando você pega esses recursos e aloca atividades, essas atividades têm que estar o quê? Atreladas ao plano. Não pode ter distrações. Tá? Então, quando aqui na empresa, isso está atrelado ao nosso plano de médio prazo, esse projeto que a gente está gastando tempo, obviamente vai trazer receita, vai trazer mudança de patamar e está atrelado ao nosso projeto de médio prazo? Se sim, ok. Se não, não. Não. Então a premissa principal aqui, pelo menos na nossa empresa, número um, está atrelado ao nosso plano de médio prazo, médio e longo prazo? Está atrelado ao plano de onde nós queremos chegar? Está. Beleza. E aí a gente vai para as outras avaliações das métricas que for. Muda o patamar, é alguma coisa disruptiva, traz receita, traz posicionamento de mercado, não importa, mas principalmente tem que estar atrelado ao nosso plano. E quando eu vou visitar as empresas, eu vejo muitas iniciativas de curtíssimo prazo. Ah, faz isso que aumenta a venda, faz aquilo que também aumenta. E eu fico perguntando, caramba, tanta energia gasta, tá? Às vezes só para fazer pequenas coisas. E aí, legal, pode até aumentar, mas não é sustentável no médio prazo. E aí eu trago uma correlação, uma metáfora muito interessante, que eu uso muito também, que é uma análise vetorial, tá? O que é uma análise vetorial? Parece que eu estou falando uma maluquice e tal, mas, cara, é bem simples, né? A análise vetorial é o somatório de vários vetores com a mesma... Pensa no vetor como uma seta, né? Então, se a seta está apontando para cá e a outra está apontando para lá, tá certo? Provavelmente, a sua empresa, as suas iniciativas, elas não convergem. Se elas estiverem em sentidos opostos, uma para cá e outra para lá, a resultante é zero.
Por quê? Porque você está fazendo esforço para a esquerda e outro está fazendo esforço para a direita e não sai do lugar. Um está indo para cima, outro está indo para baixo, ninguém sai do lugar. Ou, de repente, a força de quem está indo para cima é maior de quem está indo para baixo, perfeito, vai sair um pouquinho do lugar. Mas se todo mundo estiver fazendo a força na mesma direção e sentido, a sua resultante é muito maior. Então é exatamente isso que eu trago para as empresas. As empresas, as iniciativas que existem nas empresas, basicamente são vetores. O vetor está na direção e sentido que todos os outros estão, está alinhado com o plano. A direção e sentido é o plano, tá, pessoal? Então, fazendo essa correlação, essa metáfora, o plano é a sua direção e seu sentido. E os vetores têm que apontar exatamente para a direção e sentido que você definiu. E é exatamente isso que eu vejo nas empresas, né? Muita iniciativa, às vezes contraditórias ao médio prazo, às vezes pior, né? Às vezes não tem nem o médio e o longo prazo. Então a reflexão, a provocação que eu deixo aqui é exatamente essa. Qual é o seu plano? E depois que você sabe qual é o seu plano, a sua vida fica, como executivo, a sua vida fica muito mais fácil para tomada de decisão. Tá bom, pessoal? O meu nome é Christian Vincent e eu agradeço o seu tempo aí me escutando.